nossa proposta hoje é falarmos de um poeta muito conhecido no universo do cordel, um saudoso poeta sergipano chamado João Firmino Cabral. Mas antes eu vou seguir aqui um roteiro, gente. Tem um roteiro aqui para a gente seguir. E eu quero falar sobre a nossa live da semana passada. A nossa live da semana passada foi uma coisa maravilhosa. Foi o início, né, desse momento, dessa série de vídeos que nós vamos fazer, desses contatos que a gente vai estabelecer aqui, pela poesia, pelo cordel especificamente. Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, foram mais de 2.000 visualizações, quase 3.000 visualizações, todo mundo que compartilhou, todo mundo que comentou, que deixou o seu recado, todo mundo que participou desse momento tão especial com a gente. Então eu quero agradecer, mandar um abraço e dizer a vocês que vai ser muito bom estabelecer esses encontros aqui para falar sobre cordel e para falar sobre poesia. Recebi durante a semana muitas mensagens de incentivo, muitas mensagens felizes desse momento da nossa poesia e principalmente das pessoas, né, que gostam, que apreciam o cordel. Então eu quero agradecer imensamente, foi um encontro maravilhoso na semana passada e tenho certeza que cada vez mais serão outros encontros, serão novas informações. Eu passei a semana inteira vendo vídeos, lendo sobre, fazendo pesquisa, ainda mais sobre a história de João Firmino, para trazer para vocês algumas informações, para trazer para vocês um pouco dessa história tão importante para nós e que a gente pretende mesmo divulgar por aí. Então, mandar aqui uma boa noite. Oi, gente. Fernanda respondeu aqui. Iracilda Jesus, boa noite, Isabel. Iracilda disse que já estava aqui aguardando na primeira cadeira. Iracilda, um beijo para você. Um abraço também para o meu amigo Antônio Saracura, que também foi fonte de pesquisa nessa semana para sobre a história de João Firmino Cabral. Joseilde, oi, João, boa noite, tudo bem? Esse casa maravilhoso. Jorge Henrique chegou. Jorge Henrique, tudo bem? Assis, boa noite. Assis Silva de Fortaleza. Oi, Assis, tudo bem, meu amigo? Grande poeta. Járdia, essa é a rainha do cordel. Járdia, maravilhosa, que fez aniversário essa semana. Foi ontem, se não me engano. Felicidades, muita saúde, paz e alegria. Por falar em aniversário, eu quero mandar um abraço muito especial para um grande amigo que está fazendo aniversário hoje, que é Diogo. Tem um amigo de muitos anos, que não tá morando mais no Nordeste, tá morando no Rio Grande do Sul, tá morando lá para as bandas do Sul, mas eu quero mandar um abraço para você e dizer do meu carinho e desejar muitas felicidades nessa data. Esqueça os aniversariantes também, que eu vou citar daqui a pouco. A lista hoje está grande, minha gente. A lista está enorme. Quero mostrar para vocês algo que eu fiz uma postagem aqui no Facebook e muita gente comentou que foi um dia depois do Dia das Mães, né? Todo mundo mandou mensagem no Dia das Mães, o Facebook estava repleto de mensagens falando em homenagem às mães. Então eu achei, né? Na verdade eu tenho guardado esse presente, na verdade, que foi um presente que foi dado à minha mãe e que depois é um presente que eu mesma recebi, que foi um dos primeiros versos que eu escrevi. Essa flâmula aqui, né? Eu vou contar um pouco da história dela para vocês, porque muita gente comentou, muita gente falou sobre esses primeiros versos que eu fiz, né? Então aqui realmente é um pano, né? É um recorte de tecido que naquela época a minha mãe costurava e eu pegava os retalhos e começava a escrever neles. Então naquele dia era o Dia das Mães. E aí eu fiz essa mensagem e entreguei para ela. E aí eu disse o seguinte: mãe, eu quero agradecer por tudo que a senhora fez por mim e agradecer com a seguinte poesia. O meu nome é Isabel, fácil de escrever, sou aquela que te ama para sempre até morrer. Feliz Dia das Mães. Gente, olhem a data, 1989, assinado Isabel. E aqui atrás ainda tem uma mensagem também, que eu coloquei só a foto da frente. Eu coloquei uma mensagem também. Eu te amo, Bel e Ana. 1989, por gentileza não façam as contas, porque essa mensagem aqui já tem muito tempo, mas retrata mesmo o início de uma caminhada. Eu fiz uma estrofe para colocar a foto dessa flâmula, dessa homenagem, fiz uma foto, fiz uma estrofe e retrata mesmo o início de uma caminhada na poesia, né, da qual me orgulho muito. Tem outros cordéis também lá do início, que eu acabei, com essa postagem, com as mensagens que vocês mandaram, eu acabei indo buscar essas mensagens e esses versos lá do começo e depois eu vou apresentando para vocês. E aí eu achei esse cordel, olha só, gente, esse é o cordel, esse é o folheto número 1 que eu escrevi. Em 1992, foi uma homenagem que eu fiz, na verdade é uma narrativa. Aqui a letrinha, gente. Então, depois eu vou mandar apresentar para vocês nas próximas lives.
E esse também, que é do Dia dos Pais, em 1993. Vejam que esse já era um folheto, né? Em 93, um cordel do Dia dos Pais que eu fiz, mas esse daqui eu vou deixar para ler em outro momento, tá? Só para ilustrar mesmo esse momento dessa postagem aí sobre o Dia das Mães, que foi algo muito bom de ter feito e dos comentários, das conversas que surgiram disso e essa interação, né? Então, eu trago para vocês em outro momento esses primeiros versos. Alberto Pereira, essa é minha cordelista. Oi, Alberto, tudo bem, meu amigo? Um abraço para você e para Renata. Antônio Juraci Siqueira, não me habituei ainda com o ritmo dessas mensagens, mas eu quero mandar um abraço para todo mundo que está mandando, que está comentando e está mandando essas mensagens aqui, tá? Depois eu respondo tudo. E quero iniciar esse momento fazendo a declamação de um poema dessa memória, né, dessa memória histórica, familiar, mas eu vou declamar uma estrofe que fala sobre a primeira vez que eu fui à escola. E aí, pegando esses folhetos, lembrando desses momentos, eu peguei essa estrofe, eu vi essa estrofe e resolvi declamar essa estrofe para vocês nesse começo de transmissão. Então eu digo o seguinte: a primeira vez na vida que eu entrei numa escola, mamãe fez uma sacola de pano bem colorida, disse em tom de despedida: filha, estude direitinho. Pegou de volta o caminho e eu, sem compreender nada, olhando para aquela estrada, chorei o dia inteirinho. Gente, foi isso mesmo que aconteceu na primeira vez que eu entrei na escola. Então, mandando essa mensagem aí para vocês, de todas essas recordações, de coisas muito importantes que aconteceram, de coisas que a gente guarda, né, nos registros e no coração. Bete Brejola, titia, um beijo. Eu te amo. Oi, titia, eu também te amo muito. Minha tia tá lá em Brasília. Beijo, titia. Gente, iniciando, eu preparei um material para falar sobre a história de João Firmino Cabral. João Firmino Cabral, cordelista, que nasceu em Sergipe. Fiz toda uma pesquisa sobre ele, tenho alguns folhetos guardados, tinha alguns folhetos que eu não tinha ainda na minha coleção, eu fui buscar, mas eu vou falar para vocês, o que eu vou falar para vocês não é algo no sentido completo. Então, na mensagem de divulgação dessa transmissão, eu pedi a vocês que tragam as suas histórias, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo, muitos cordelistas, muitos poetas que vão assistir essa transmissão depois, tem uma parte dessa história com João Firmino. João Firmino é um cordelista, foi uma referência para todos nós e continua sendo. Então, todos os poetas de Aracaju, todos os poetas de Sergipe, sempre têm uma história com João Firmino, sempre vão contar um pouco dessa história com o poeta João Firmino Cabral. Então, as leituras que eu fiz, os vídeos que eu assisti das entrevistas, enriqueceram ainda mais o meu pensamento sobre esse poeta, que, na minha opinião, merece muito ser homenageado em todos os momentos, né? E nessa transmissão não seria diferente. Então, eu fiz uma sequência aqui para apresentar para vocês. E quem tiver uma experiência, uma história, uma foto com o João Firmino, pode colocar aqui nos comentários, pode fazer a postagem, para que a gente possa também contribuir coletivamente com essa memória do poeta João Firmino Cabral. Minha amiga Maristela Magalhães, de Garanhuns, se assistindo. Maristela, um beijo pra você. Venha logo, que a casa tá esperando. A casa do Cordel tá esperando com um abraço pra recepcionar essa amiga maravilhosa. Tá lá em Garanhuns. Jane Guimarães, Isabel, quantas memórias parabéns, não é? A transmissão hoje começou com muitas memórias e coisas boas. Sol, Sanji, boa noite. Manuel Soares chegou aí. Gente, vou começar aqui sobre João Firmino Cabral. O cordelista João Firmino Cabral nasceu junto com o ano de 1940. Ele nasceu no dia 1º de janeiro desse ano, 1940. E faleceu em fevereiro de 2013, há 5 anos. As frases que eu separei sobre João Firmino Cabral diz o seguinte: a minha maior inspiração é a natureza. Além dela, julgo serem as histórias do cangaço bastante interessantes, já que a cultura nordestina está muito presente nos versos cordelianos. Interesso-me também por temas polêmicos como o racismo, o qual me rendeu 2 produções. Essa foi uma frase que eu destaquei de João Firmino Cabral. Filho de Pedro Firmino Cabral, cantador de feira e embolador, e Cecília da Conceição, agricultor desde menino, começou na juventude a demonstrar interesse pelas letras.
Comprava então folhetos de literatura de cordel que usava como cartilha, pois com eles aprendeu a ler. Nas pesquisas que eu fiz, nas entrevistas que eu assisti com João Firmino, ele fala que aprendeu a ler com o cordel, que o cordel foi uma grande ferramenta para que ele aprendesse a ler, que ele nunca frequentou a escola, e que um dos grandes apoios também, através do cordel, foi a irmã dele, uma irmã mais velha que ele tinha, que ensinou as primeiras letras e pedia para que ele cobrisse as letras no folheto de cordel. Essa foi uma entrevista que eu assisti do João Firmino falando sobre esse momento no processo de alfabetização dele. Foi através do cordel, foi com a irmã, e ele tinha muito interesse em aprender, em conhecer. Então existia toda a curiosidade e a vontade de aprender. Então foi uma das coisas muito interessantes que ele falou. Aos 17 anos, com o filho de seu mestre, João Firmino teve um mestre que foi nada mais, nada menos que Manuel da Filho, um grande nome da literatura de cordel, né? Manuel da Almeida. Então, ele foi o mestre de João Firmino Cabral. Aos 16 anos, aprendeu com o auxílio do mestre, descobriu a sua vocação poética e escreveu um primeiro folheto sobre a profecia do Padre Cícero. Outras pesquisas e outras leituras dizem que o primeiro folheto de João Firmino, ele fez uma publicação em Alagoinhas. E outras pesquisas dizem que foi a profecia do Padre Cícero. Perguntando ao cordelista mais bonito de Pedro Amaro do Nascimento, ele confirmou a teoria de que o primeiro cordel de João Firmino foi publicado em Alagoinhas. Quando João Firmino conheceu Manuel da Almeida já fazia folhetos dos cordéis, já cantava os folhetos no mercado, aqui em Aracaju, e João Firmino ficava observando, vendo o Manuel da Almeida fazer esse trabalho. Então, teve um momento em que eles se encontraram, se conheceram, e João Firmino se ofereceu para fazer a venda dos folhetos dele, e começou a fazer essa venda dos folhetos em várias feiras daqui de Sergipe, em Itabaiana, em Carira, em Areia Branca, as pesquisas que eu fiz. E João Firmino começou a frequentar as feiras e vendia os folhetos e voltava com tudo vendido. Então, cada vez mais, João Firmino fazia essa locomoção de ir para os outros lugares, vender os folhetos. E num desses lugares, quando ele começou a ampliar os horizontes, ele foi para Alagoinhas, quando ele já começava a escrever os seus primeiros folhetos. Eita, quanta mensagem bonita. Gente, Mia Darlene chegou aqui, Fátima Barbosa entrou, Luiz Alves da Silva, Antônio Cruz, salve, salve, poetisa Recado, sucesso, Antônio Cruz, um beijo pra você. Hoje nós estamos na lançamento da revista Cumbuca, e depois eu vou falar também sobre ela. Martinho, meu amigo, boa noite. Rogério Fernandes Lemos, oi, Isabel, oi, Rogério, tudo bem? Um abraço, Cavalcante tá por aqui. Marcelo Moura, cordel de quinta é viciante. No melhor sentido da palavra, falar de sentido. Tô viciado, poetisa. Marcelo, um beijo pra você. Parabéns, porque também a Academia Gloriense de Letras. Parabéns, a Academia Gloriense de Letras sim, quer ainda mais comigo. Um abraço pra você. Bete Brejola, Isabel, prima, saudade de você. Parabéns. João Victor, oi, meu querido, beijo pra você, que saudade. Beijos. Estou assistindo no Facebook. Beijo pra você. Meu amigo repetista, Désio Maciel. João Firmino, gigante, bravo, verdade. Dione, minha amiga, boa noite, chegou por aqui. Gente, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Caso eu não leia todas as mensagens, me perdoe. Eu ainda não me habituei com esse ritmo das mensagens, mas vou continuar aqui, tá? Então, o Firmino começou a vender os folhetos, já estava viajando e vendendo esses folhetos. Em Aracaju, ele viveu exclusivamente da literatura de cordel, mantendo a única banca fixa de folhetos e cordel em Sergipe, localizada na Passarela das Flores do Mercado Antônio Franco. Essa banca, ela está sendo administrada pela família de João Firmino, ainda existe, é um grande ponto de referência do cordel em Aracaju, em Sergipe, que é essa banca no Mercado Antônio Franco, que hoje, quem toma conta dessa banca é o filho de João Firmino, Joelson, inclusive estive lá hoje para falar com ele sobre essa transmissão e essa homenagem a João Firmino. Escreveu diversos folhetos educativos a pedido de escolas, entidades públicas e privadas, proferiu palestras em diversas instituições de ensino. Em 2002, foi agraciado com a Medalha do Mérito Cultural Serigi, concedida pela Prefeitura de Aracaju. Em 2003, foi escolhido como patrono da primeira cordelteca do Brasil, que funciona na Biblioteca Municipal Clodomir Silva, em Aracaju. Desse momento, eu recordo, estava presente, na verdade, a cordelteca foi um trabalho do cordelista Gilmar Ferreira, que é um grande nome também do cordel de Sergipe. Gilmar organizou esse trabalho na Biblioteca Clodomir Silva, e a biblioteca tem o nome do poeta João Firmino Cabral. Em 2008, tomou posse
Academia Brasileira de Letras, na cadeira 36. E o poeta João Firmino, como falei, faleceu em fevereiro de 2013. Gente, esse é apenas um recorte sobre a história de João Firmino. Tem muita coisa para falar. Eu achei muito interessante uma história uma estrofe que ele fala sobre a leitura, sobre a importância da leitura. Ele estava falando sobre o processo que ele aprendeu a ler, que ele fala que é uma maravilha o universo da leitura. Ele faz uma estrofe que diz o seguinte: a leitura é um farol que clareia a consciência, ilumina a escuridão, desdobra a inteligência, abre os caminhos da vida para as portas da ciência. Essa foi uma estrofe do cordelista João Firmino Cabral. Tem muita história para contar sobre João Firmino, e eu tenho aqui algumas recordações, algumas memórias, alguns folhetos dele, em que eu vou falando e lembrando cada vez mais desse momento. Silvia Fernanda chegou por aqui. Verônica, oi Verônica, tudo bem? Precisando falar com você, minha querida. Michele Correia, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Espera aí que tem mais gente que eu estou esquecendo. Agnaldo, foi de João Firmino meu primeiro carão no feito dos versos. Ô, carão bom. Eita, que lembrança boa, né? Muito bem. Quem quiser fazer comentário aqui sobre o João Firmino, quem conheceu, eu vou ler na medida do possível. Passou aqui, eu vou fazer a leitura. Bom, eu tenho esse material aqui que é do meu amigo Antônio Saracura, tenho certeza que ele está assistindo aí. Esse material muito interessante que foi apresentado no Palácio Museu Aracaju, fez uma homenagem ao cordelista João Firmino e que todos nós estávamos presentes, né, os poetas que acompanharam um pouco da história de João Firmino. Esse discurso foi feito no dia 29 de outubro de 2014, João Firmino já havia falecido, e Saracura traz muitas informações aqui sobre ele, muitas coisas interessantes. Eu falei um pouco sobre o que eu li sobre João Firmino, sobre as mensagens que as pesquisas e os vídeos me transmitiram, mas eu também quero falar sobre a minha experiência no convívio com o poeta João Firmino Cabral, que para mim sempre foi uma pessoa muito especial. Quando na história, aqui no material que Antônio Saracura elaborou, tem uma parte em que Manuel da Almeida, nesse encontro entre esses dois cordelistas, Manuel da Almeida perguntou a ele como era que ele fazia para vender todos os folhetos, já que ele levava os folhetos de Manuel para vender e voltava sem nenhum, vendia cada vez mais. Então, João Firmino respondeu para ele que fazia igual a ele, que imitava o mestre e que chegava nos lugares e cantava os cordéis e declamava e fazia toda aquela apresentação, que já tinha lido, que já tinha os cordéis na memória e fazia essa apresentação da forma que o mestre fazia. Eu achei isso muito bonito, muito marcante e muito interessante. E todas as vezes, todas as pessoas que chegavam, isso João Firmino ainda falando para Manuel da Almeida, todas as pessoas que chegam para ver os cordéis não saem de lá sem comprar um folheto. E isso sim é marcante para mim, João Firmino, porque eu presenciava isso quando eu visitava lá a banca, o box do cordel lá no mercado. Todas as pessoas que chegavam para conversar com ele envolvia, declamavam poesia, contavam uma história, e realmente ninguém saía sem comprar um folheto a João Firmino Cabral. Não pela obrigação de comprar, mas pela beleza com a qual ele conseguia envolver a pessoa, dizendo o que era poesia, falando as coisas do cordel. Então era, na verdade, um momento de muito encantamento, e eu assistia aqueles instantes. Tem uma história muito, muito marcante sobre a minha vida com o convívio do poeta, é que ele tinha um cordel. Eu escrevi um cordel de uma história que muita gente conhece, e todas as vezes que eu chegava lá, ele pedia para eu declamar esse cordel, porque ele achava muito engraçada essa história. Iracilda, opa, acho que eu perdi aqui o comentário, chama a atenção do leitor, que é humano e consciente. Quando ler esses versinhos, conserve na sua mente, lute por nossa defesa, não destrua a natureza, preserve o meio ambiente. Muito bem. É uma estrofe de João Firmino essa, não é isso? Olá, Patrícia, um abraço. Galego da Viola, boa noite, um abraço, meu amigo, tudo bem? Edivânia Costa entrou aí na transmissão. Roberto Alves, hoje. Bom, João Firmino, todas as vezes que eu ia visitar
o box lá no mercado, que fica próximo da Passarela das Flores, a gente sempre lembrava uma história. Ele me chama, eu gostava muito da forma como ele se apresentava o cordel, observava isso. E nós tínhamos uma história que ele sempre pedia que eu contasse, porque ele achava muito engraçada, que era uma história de um cordelista, de um poeta, o qual eu doei um cordel de presente para ele, e ele fez uma análise do cordel e disse que o cordel não era bom, que o cordel que eu tinha escrito não era bom. Nós estávamos numa semana de um evento com poetas cordelistas, e sempre quando os cordelistas se encontram, a gente sempre faz essa interação, né? Sempre o cordelista dá um cordel ao outro, para que o outro leia, para que o outro analise. Então, foi um dos meus primeiros cordéis. E eu entreguei um cordel para essa pessoa, e essa pessoa disse que eu não sabia fazer cordel, que aquele cordel não gostava, mas não foi uma crítica construtiva, foi algo mesmo muito forte, muito depreciativo. Então, com aquele acontecimento, eu falei para ele que eu ia escrever um cordel e no dia seguinte ia declamar para ele, porque no dia seguinte nós teríamos uma apresentação na Biblioteca Epifânio Doria, né? Eu acho que essa história aí algumas pessoas já conhecem. Então, no dia seguinte, eu passei e escrevi um cordel, né? Escrever cordel com todas as emoções afloradas é muito bom, é muito, muito interessante. E eu escrevi esse cordel e no dia seguinte eu declamei. E aí, com toda essa história, eu fui contar essa história de João Firmino, e João Firmino adorou essa história, e todas as vezes que eu chegava lá, ele pedia para eu contar. Então, no cordel, quando eu declamei para esse poeta, que fez essa crítica, eu disse o seguinte: não sei fazer poesia, tudo que escrevo é errado. Quando declamo gaguejo, quando não falo arrastado, só declamo me tremendo, minha rima é um remendo e meu verso tem pé quebrado. Não sei fazer malcriado, muito menos um quadrão, nem galope à beira-mar, não arrisco um oitavão, meu pensamento é demente, quando eu tento algum repente, meus versos saem no chão. Eu não tenho inspiração nem enredo no meu tema, não falo coisa com coisa, minha estrofe é um dilema, não digo que se conteste, não tenho verso que preste, não decoro nem poema. Se eu abordar algum tema, declamo só para mim, termino pelo começo, inicio pelo fim, decorar eu não consigo, não sei nada do que eu digo, não começo nem motim. O meu jeito é sempre assim, um pouco deselegante, não sou capa de revista, não sou gente importante, não sou a mulher fatal, não sou nota de jornal e nem aniversariante. Mas se eu parar num instante para declamar poesia, à luz da inspiração eu encontro a melodia. Nesse universo escondido, tudo passa a ter sentido, coerência e harmonia. É porque a poesia, pelos olhos do autor, é espinho encantado com a beleza da flor, uma visão sem cadeias, é meu sangue pelas veias no manifesto de amor. Meus versos são um horror, mas o meu jeito é assim, não sou farda escolar, nem a cerca de um jardim, um jeito individual, e fale bem ou fale mal, mas fale sempre de mim. Todo começo tem fim, mesmo um sábio se rendeu, e você querendo cuspir num prato que já comeu, enriqueça o cordel e numa folha de papel, faça melhor do que eu. Então aí eu declamei essa poesia, tudo deu certo, esse cordelista que fez a crítica disse que gostou muito desse trabalho, enfim, somos amigos e deu tudo certo. E essa história especificamente, todas as vezes que eu encontrava com o João Firmino, ele lembrava dessa história, pedia para eu declamar esses versos e gostava muito, achava muito engraçado tudo isso. Gente, mandando um beijo aqui para vocês, deixa eu olhar aqui as palavras. Tem mensagens aqui. Edivânia, parabéns pelo seu talento, um abraço. Um abraço, Edivânia. Márcia Silva, oi Márcia, tudo bem? Um beijo pra você. Que beleza de cordel, poetisa. Edivânia Almeida. Gente, obrigada pelas mensagens. Muito obrigada pelas sugestões também. Então, falando ainda sobre a história de João Firmino, um dos grandes cordelistas que é muito atuante hoje também, que aprendeu da fonte de João Firmino Cabral, foi o nosso amigo Ronaldo Doria. Ronaldo Doria tem muitos versos, muitos livros, muitos folhetos que foram publicados com a revisão de João Firmino Cabral. Eles passaram um tempo fazendo esse trabalho em parceria e Ronaldo Doria aprendeu também, como todos nós aprendemos,
muito sobre cordel ao lado de João Firmino Cabral. Então, todos os cordelistas, todos os poetas têm na memória uma história sobre João Firmino Cabral. Eu fiz uma postagem divulgando aqui a live de hoje, e algumas pessoas comentaram, né, falando também sobre a sua história com João Firmino Cabral. O que me chamava a atenção era essa forma que eu citei de envolvimento com que ele fazia através da poesia com as pessoas. E aí eu tenho uma pequena amostra, pequena mesmo, porque João Firmino Cabral tem mais de 500 folhetos que foram publicados. Eu tenho aqui uma pequena amostra, vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês, do cordelista João Firmino Cabral. João Firmino, ele publicou, eu acho que é melhor aqui, ele publicou a história do Palácio Olímpio Campos. Eu cito esse cordel primeiro porque o próprio Palácio depois fez uma homenagem a João Firmino Cabral. Inclusive, hoje eu encontrei minha amiga Eliana Borges e comentamos sobre esse assunto. Eliana, um beijo para você. Comentamos sobre esse assunto. Esse cordel foi publicado pela editora Tupinanquim, que é do Cleberson Viana, e foi publicado em 2010. João Firmino fez essa homenagem e ele conta de forma muito bonita sobre a história do palácio, muito interessante, inclusive, para ser trabalhado, né? Muitos professores me perguntam sobre cordéis para trabalhar em sala de aula, fatos históricos. Esse cordel é muito interessante. Eliana, beijo para você. Acabei de falar seu nome, vi que você entrou aí na live agora. Tem outro cordel sobre João Firmino Cabral, que é esse daqui que foi publicado pela Luzeiro. É o exemplo do ateu e o vaqueiro que tinha fé em Deus. Muito bonita essa história também, e também foi publicado pelo nosso querido e saudoso João Firmino Cabral. A editora Tupinanquim, em 2008, publicou também esse cordel. As Aventuras de Davi, o Gigante Golias, do João Firmino. Também tem esse cordel. A editora Luzeiro publicou este folheto. Amor e Martírio de uma Escrava. Acho que alguém citou esse cordel hoje no comentário. Não sei se foi esse que o Marco Aurélio citou. Também de João Firmino Cabral. É uma pequena amostra porque tem muito material, tem muita coisa escrita por ele. Esse outro folheto foi publicado pela editora Luzeiro. Os Heróis do Destino e o Monstro da Mata Escura. Também foi publicado pela Luzeiro, escrito por João Firmino Cabral. E esse daqui, que é muito conhecido, muita gente tem esse livro, que foi publicado também pela Tupinanquim, que é Lampião, o Herói ou Bandido. Esse livro eu recebi das mãos do próprio João Firmino, que assinou, não sei se dá para ver direitinho, que assinou para mim esse folheto. Então, realmente, hoje eu trago muitas relíquias nessa transmissão ao vivo de hoje. Eu trago muitas relíquias e muitas memórias. Foi muito, muito importante, muito emocionante pesquisar nessa semana sobre a história de João Firmino Cabral e relembrar algumas histórias, né, que foram vividas conosco. O João Firmino Cabral, quando nós assumimos a presidência de uma associação de cordelistas aqui, João Firmino Cabral esteve na casa dos meus pais, dizendo que faria parte dessa associação, fez parte da associação, nos apoiou muito, foi um trabalho muito, muito forte que fizemos, muito desafiador, e ele sempre acreditava realmente nas nossas ações, sempre somava com a gente para realizar os nossos trabalhos. Depois do falecimento de João Firmino, algumas pessoas fizeram, algumas pessoas e algumas instituições fizeram homenagens para o poeta João Firmino Cabral. Então aqui, o Museu da Gente Sergipana publicou um cordel de João Firmino Cabral sobre Zé Peixe, que é um outro nome que a gente pode, inclusive, fazer uma transmissão exclusivamente sobre ele. Então, o Museu da Gente Sergipana publicou esse livro, que é um trabalho de João Firmino com Ronaldo Doria, um dos trabalhos que eles fizeram juntos. Esse Zé Peixe, o Amigo do Mar, foi publicado pelo Museu da Gente Sergipana. João Firmino já tinha falecido nessa época. E aí, eu falei no Palácio Museu, é esse daqui. O Palácio Museu, em 2014, junto com a minha amiga Eliana Mello, fez uma homenagem a João Firmino Cabral, divulgando esse folheto. É uma coletânea que foi feita pelos poetas João Batista Mello, que é o nosso querido amigo que mora em Niterói, que é sergipano,
José Ivo, Nilza Nascimento, Pedro Amaro, Ronaldo Dória, Salete Nascimento, Zezé de Buquim, tem mais que eu tô lendo aqui numa colinha. Alda Cruz, Ana Santana, Anderson dos Santos, Antônio Vanderlei, Everardo Sena, Eduardo Teles, Gilmar Ferreira, eu, João Manuel. Em 2014, esses cordelistas que eu citei fizeram essa coletânea que foi publicada pelo Palácio Museu, que fez uma homenagem a João Firmino Cabral, que foi uma cerimônia muito bonita e muito honrosa à memória do poeta. Antes disso, em 2013, duas publicações, uma da Academia Brasileira de Cordel, né? Chico Salles, que também é um cordelista, que já falecido, Dalinha Catunda, Gonçalo Ferreira, que é o presidente da academia, João Batista Melo, que é o sergipano que eu citei, Clevison Viana, Sávio Pinheiro, William Pinto, Zezé de Buquim. Em 2013, a Academia Brasileira publicou essa homenagem ao João Firmino. A editora Tupinanquim também, em 2013, fez uma homenagem, fez esse folheto em homenagem ao poeta, uma coletânea escrita por Evaristo Geraldo, acho que fica melhor vendo daqui. Evaristo Geraldo, eu, Pedro Amaro, Paiva Neves, Ronaldo Dória, Lucarocas, Guaipuã Vieira, Gauchinho, Eduardo Macedo, Gerardo Carvalho, Marco Aurélio, Fábio Sombra, Chico Salles, Rosário Pinto, Vânia Freitas e Clevison Viana. Em 2013, teve essa publicação em homenagem a João Firmino Cabral. E, em 2013 também, meu pai escreveu este folheto, numa homenagem póstuma a João Firmino Cabral, que tem esse mote, que tem isso: João Firmino morreu deixando eterna saudade. Sua banca no mercado no centro de Aracaju, Clodomi e Funcaju, o fez bem realizado, um poema renomado, a grande celebridade, da cultura da cidade, todo o relato era seu, João Firmino morreu deixando eterna saudade. Então, esse foi uma estrofe desse folheto que foi escrito por meu pai, em homenagem a João Firmino. Gente, é muita história, é muita memória, muita coisa para recordar, e é uma pessoa que fez muito pela cultura, pela literatura, pelo cordel, e também pelas pessoas que conviveram com ele, no sentido de conversar, no sentido de dialogar, no sentido de ser um exemplo de um ser humano cheio de amorosidade, de alegria e de muita felicidade para quem teve a honra de conviver com João Firmino. Fátima Soares, oi Fátima, tudo bem? José Carlos, gente, sejam bem-vindos. Obrigada aí pelas mensagens. Bom, lembrando que a banca de João Firmino Cabral, que era de João Firmino Cabral, continua funcionando. Então, quem quiser conhecer ainda mais sobre a história de João Firmino, quem quiser saber, ver os folhetos que ele escreveu e que estiver em Aracaju, pode ir lá no mercado municipal, todas as manhãs. O filho dele, Joelson, se eu não me engano, é o terceiro filho de João Firmino, é quem está administrando a banca de João Firmino Cabral, tá? Então, pode visitar, pode pesquisar. Eu vou colocar aqui no link da descrição aqui dos vídeos dessa transmissão, eu vou colocar os sites onde eu pesquisei, os links onde tem fotos, onde tem biografia, onde tem vídeo sobre ele. Vou colocar aqui para quem quiser também saber um pouco mais. Esses folhetos aqui também estão à disposição para quem quiser fazer a leitura. E assim, nessa primeira live, citando outros poetas, eu faço essa homenagem a João Firmino Cabral, que foi um grande nome e que continua sendo um grande nome, um grande homem em representação à nossa literatura de cordel. Tá bom? Gente, agora eu vou declamar para vocês um cordel, que é uma outra história. Deixa eu molhar aqui as palavras. Quero mandar um beijo para minha prima. Oi, Helena, tudo bem? Um outro fato falando sobre a nossa cultura, aí também falando sobre todas as vezes que a gente escreve, geralmente eu gosto muito de escrever sobre questões da atualidade, sobre coisas que a gente vivencia desses momentos. E eu citei para vocês na transmissão passada sobre o projeto Saúde Mental de Cordel. E tem uma notícia maravilhosa, que inclusive compartilhei com vocês durante a semana, que a TV Aperipê
daqui de Sergipe, vai transmitir, vai passar na programação esses vídeos do projeto Saúde Mental em Cordel. Então, eu quero registrar aqui o meu agradecimento ao meu amigo Dida Araújo. Muito obrigada por esse momento de tanta interação da TV Aperipê com o Cordel e de divulgação mesmo, para que a gente possa falar e transmitir também sobre saúde mental em forma de poesia, comunicar e falar com as pessoas. Na semana que vem, vou fazer a gravação do segundo vídeo, e aí eu vou mandar para vocês. Quem ainda não recebeu os vídeos, mas ele está aí nas redes sociais, está aqui inclusive nessa página. E vou falar também sobre um cordel que foi escrito em 2014, ou foi 2015, uma dessas datas, que é um cordel em que eu falo: respeite o meu Nordeste. Eu gosto muito de declamar esse cordel, porque ele fala muito dessa questão do respeito ao povo nordestino. Eu sei que essa live é vista por muitas pessoas. Hoje, Cândida já mandou girassóis. Obrigada, Cândida. Um beijo para você, um beijo para a Mami também. Rita de Cássia Lacerda chegou aqui, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Falar sobre o Nordeste, sei que muitas pessoas que estão assistindo, que estão no Nordeste, poetas cordelistas, poetisas, pessoas que apreciam a nossa arte, mas tem muita gente também que não é do Nordeste, que gosta, que aprecia, que respeita a nossa cultura. Infelizmente, tem pessoas que, quando a gente começa a fazer vídeos, quando a gente começa a colocar as nossas poesias, a nossa arte, a nossa cultura nas redes sociais, sempre fazem intervenções com críticas. Então, num desses anos, eu não recordo bem a data. Olha, gente, mamãe chegou por aí. Oi, Ana Santana, tudo bem? Mamãe chegou para me comportar. Gente, boa noite. Oi, mami. Gente, então, todas as vezes que a gente faz alguma transmissão, todas as vezes que a gente divulga a nossa cultura, sempre aparece uma crítica nesse sentido, do povo nordestino, de depreciar a cultura nordestina. Então, certa vez, aqui no Facebook, eu vi uma história de uma atriz que fez uma crítica à cultura nordestina. E sempre acontece isso, sempre pessoas que têm visibilidade, pessoas que já são conhecidas nacionalmente, de vez em quando aparece alguém e fala sobre a cultura nordestina, fala mal da cultura nordestina, depreciando a nossa arte. Então, esses estrofes eu escrevi num desses acontecimentos, de uma atriz que fez uma crítica ao povo nordestino. Então, quando eu escrevi essas estrofes, eu estava pensando num diálogo com essa atriz ou numa apresentação em que ela estivesse presente. Então, nesse contexto, eu criei essas estrofes como se a atriz estivesse na minha frente e eu estivesse falando essa mensagem para ela. Oi, Didi, chegou, tudo bem? Cadê meus amores? Beijo, Didi. Então, eu digo o seguinte: eu, nos versos de um cordel, arte a qual me esmero, um recado oportuno, objetivo e sincero. A quem de forma ofensiva, criminosa e negativa, por maldade ou desatino, faz chacota em larga escala, do jeito que vive e fala nosso povo nordestino. Puro desconhecimento, declarado desrespeito. Pelas redes sociais disseminam preconceito, cometendo desacato para sair do anonimato e ganhar notoriedade, ou mesmo um fato não raro, covardes que têm amparo nas calças da impunidade. Não há justificativa, lógica ou necessidade que a grandeza do Brasil está na diversidade. Quem ofende o nosso povo, homem, mulher, velho ou novo, ou não faz nada que preste, ou é louco, inconsequente, morre de inveja da gente, ou não conhece o Nordeste. Somos um povo otimista, a todos tratamos bem, há belezas naturais que só no Nordeste tem. A grandeza de cultura, nomes na literatura, na música e no esporte. Honramos nosso destino, porque o povo nordestino é, antes de tudo, forte. Pelas mãos do nosso povo, essa nação foi erguida com tijolos da decência, usando a fé por medida. E se constou o nosso nome nas listas cruéis da fome, uma coisa eu asseguro, que você foi sustentado e o país iluminado por quem viveu no escuro. Portanto, que toda ofensa contra nós não seja aceita e que parte desse país que há muito não nos respeita, entenda que essa nação mantém a sustentação na força dos nossos braços.
Ofender essa memória é renegar toda a história desse Brasil de mil traços. Há quem seja nordestino, mas tem vergonha de ser. Há quem faria de tudo para o Nordeste pertencer. Há quem ame esse sotaque, mas também quem nos ataque e nos trate com desdém. Nessa região tão linda, sei que muita gente ainda não sabe o valor que tem. Então respeite o Nordeste, nossa terra, nossa gente, seja em redes sociais e ao vivo principalmente. Que o Brasil só é bonito, diverso, rico e restrito da forma que a gente vê, pelas cores que ele veste. Você falando em Nordeste diz muito mais de você. Então, gente, respeite o meu Nordeste. Essa é a mensagem que eu escrevi para falar mesmo sobre essa questão do preconceito que o nordestino, de vez em quando, sempre tem que enfrentar com muita veemência uma resposta da poesia nesse sentido. Tá? Quero mandar um beijo para vocês que estão mandando mensagens. Vou olhar as palavras. Na próxima semana, eu quero dizer a vocês que na próxima semana eu vou trazer um outro cordel que ele fala sobre um rio. Ele fala sobre o Rio Paraíba do Sul. Só que o Rio Paraíba do Sul, nesse cordel, ele fala do seu testamento. Como é isso? Na verdade, é um cordel que chama-se Rio Paraíba do Sul, o testamento de um rio. Então, o escritor Assede Paiva, que mora no Rio de Janeiro, fez a sugestão desse tema e eu escrevi um folheto onde o rio narra a sua própria trajetória e faz o seu testamento. Esse cordel também vou divulgar aqui na semana que vem, fazer essa homenagem e também falar sobre a história do escritor Assede Paiva, que é o meu grande tá aqui nas redes sociais. Gustavo Leal, eu quero, certo? Vamos lá. Titia, Alice, eu mesma vou buscar. Venha, titia, venha buscar, pode vir. Estamos esperando. Muitas mensagens, alguém mandou girassóis aqui. Opa, obrigada. Nosso Nordeste é lindo. Cadê a mensagem? Peraí, gente, só um minutinho. Nosso Nordeste é lindo, Jane demais. Gostei, sabe? A nossa cultura é rica. Meus aplausos de pé. Jane, um beijo pra você. Jane é escritora também, que tem poesias maravilhosas. Vou trazer essas poesias pra declamar aqui, Jane. Um beijo pra você. Gente, eu acho que eu não tô visualizando todos os comentários, mas depois eu respondo todos, tá? Combinado? Edivaldo Santana, meu querido irmão, beijo. Beijo pra Juju, beijo pra Didier. Eles estão assistindo. Um beijo pra eles. Gente, vou encerrar a nossa live. Vou encerrar a nossa transmissão. Agradeço muito a todo mundo que participou, todo mundo que comentou, todo mundo que mandou mensagem, a todas as pessoas que estão aí torcendo que o Cordel de Quinta aconteça mais e mais vezes. Nós vamos trabalhar muito para isso, para divulgar o nome do Cordel, os nossos nomes da poesia, para trazer declamações, para falar do Cordel de uma forma mais direta, para estabelecer essa comunicação com vocês. Eu acho que a declamação, ela é uma celebração da poesia. Eu acho que a declamação, quando você pega um folheto em que você escreve, você lê um estrofe, é um jeito, mas quando você declama ou quando você ouve uma declamação, eu acho que é uma poesia celebrada, eu acho que é um grande momento da poesia a declamação. Então, o Cordel de Quinta, ele vem também nesse contexto para que a gente possa declamar, para que a gente possa celebrar a poesia. E hoje, na postagem que eu fiz, eu falo de sorrisos e lembranças, né? As lembranças foi tudo, toda a semana que foi vivida, lembrando a história de João Firmino, lembrando tudo que nós compartilhamos na poesia. E os sorrisos, né, que são as flores, né, os sorrisos, que a gente também... que são tão importantes também na poesia. Jeane Menezes, um beijo para você, um beijo para o meu amigo Evanilson, maestro maravilhoso, meu professor. Jane Guimarães, parabéns, Isabel, a transmissão foi maravilhosa, você encanta, Jane, um beijo para você. Adriana Nogueira, minha linda, sou sua fã. Oi, Adriana, um beijo para você. Edjane Xavier já colocou aqui de quinta. Roseni Lacerda, querida, poetisa maravilhosa, boa noite, seja bem-vinda. Fátima Soares, vou participar, Fátima, torcendo também. Beijo, maravilha. Marcelo já havia comentado, tá bom? Quero agradecer a vocês, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, cumprimentar todos os cordelistas, os poetas, todos os apreciadores da arte, agradecer aos amigos e amigas que incentivam a nossa história. Gente, obrigada a vocês, um abraço, até a próxima quinta.